O que é um ídolo? O que é um falso Deus? Um ídolo ou um falso Deus é tudo aquilo que nós criamos em nosso coração e o transformamos como um substituto para o verdadeiro Deus. É tudo aquilo também em torno do qual construímos a nossa vida e chamamos de a razão da nossa existência e da nossa salvação. Nessa nova série de mensagens queremos falar sobre os ídolos que os nossos corações fabricam. Então fique conosco e nos acompanhe no programa de hoje. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nessa nova série de programas queremos falar sobre os ídolos do nosso coração. Nós vivemos em um mundo apaixonado por imagens. Todos os dias nós criamos imagens diferentes, diante das quais nós colocamos toda a nossa adoração. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando chegou em Atenas, ele ficou extremamente tocado, porque era uma cidade idólatra. Haviam muitos ídolos. Por causa disso, o seu coração se comoveu, por causa do tamanho da idolatria que aquela cidade experimentava. Mas você deve pensar que idolatria, um falso Deus, se resume apenas a imagens, como o apóstolo Paulo viu ali em Atenas, em Atos 17. Mas quando falamos sobre falsos deuses, não estamos restringindo apenas as imagens que podem ser construídas, mas exatamente qualquer coisa que pode se tornar um ídolo em nosso coração. Nós fabricamos isso. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, como bem disse João Calvino há muito tempo atrás, porque somos nós que os fazemos. Somos nós que nos tornamos semelhantes às coisas que fabricamos para nós, como um falso Deus. Se qualquer coisa, então, pode ser um ídolo, a minha família pode ser, meu trabalho, meu dinheiro, minha busca por sucesso, ou até mesmo os meus filhos, sim. Qualquer coisa que assuma o lugar de Deus em nosso coração e para a qual nós atribuímos características do divino, ou seja, que pode nos salvar, nos trazer significado e justificação, pode se tornar, sim, um falso Deus em nosso coração. Um autor chamou isso de alegrias incompletas desse mundo. Nesse mundo nós temos muitas alegrias que são proporcionadas a nós, mas são incompletas, porque elas não satisfazem completamente o coração, porque todas elas passam. São boas? São, mas nós transformamos coisas boas em falsos deuses em nosso coração. Uma definição simples para a idolatria ou para um falso Deus pode ser aquilo que nós criamos e que é tudo o que nós mais precisamos, ou qualquer coisa que substitua Deus em nosso coração. Paulo ficou chocado com o número de imagens em Atenas e a idolatria que eles prestavam a essas imagens. Mas não é apenas isso, mas sim os ídolos que são feitos em nosso coração que realmente importam. Qualquer coisa que nós criamos para substituir Deus. Como bem disse um autor muito conhecido e que escreve sobre os falsos deuses. Um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração: se eu tiver isto, sentirei que minha vida tem um sentido, e então saberei que tenho valor, estarei seguro e em posição de importância. Se pudéssemos resumir, um ídolo é tudo aquilo que nos controla, tudo aquilo que é a nossa vida. O apóstolo Paulo, quando viu aquele número elevado de imagens em Atenas e a idolatria daquele povo, ele falou sobre o verdadeiro Deus, a quem eles deveriam realmente adorar, pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Há muitos textos na Bíblia que falam sobre a idolatria do coração, e dentre eles há um muito importante, como nós encontramos no profeta Ezequiel. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem,
Estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Veja o que Deus diz ao profeta Ezequiel: eu os responderei segundo os seus ídolos. Deus precisa mudar o coração do seu povo. Um povo que constantemente colocava falsos deuses diante de si e abandonava um verdadeiro Deus. Como Deus resolve o problema? Mudando a fonte, mudando a fábrica ou interrompendo as suas atividades, porque muda o coração do seu povo. E fazendo isso através da palavra que Ele tem para entregar ao seu povo, à medida em que Ele também muda o coração daqueles que devem adorar o verdadeiro Deus. Então eu te pergunto, quem te controla? Quem é o seu Deus? Quem é a sua vida? Em torno de quem ou do que você está construindo a sua vida? Por isso que nós queremos chegar a uma resposta nessa série de programas, falando sobre os falsos deuses não como imagens, mas como aquilo que nós criamos em nosso coração. E descobrir juntos que Deus precisa mudar primeiro o nosso interior, para que nós possamos construir a nossa vida em torno dele. A resposta é o Deus que não se revela com imagens para nós, mas se revela através da palavra. Se revela um coração que tem as fontes da vida, um coração que alimenta o nosso corpo com o sangue que corre em nossas veias, mas um coração que fica silencioso no momento da partida. É esse coração que Deus transforma e é esse coração que Deus quer mudar na sua vida, interrompendo a sua fábrica de ídolos, para que você possa adorar o único e verdadeiro Deus. Onde nascem as fontes da vida e os loucos duvidam de Deus, onde negros se tornam os dias e os homens se acham mais seus. Quem despeja na boca as palavras, transformando-se em pedra ou cristal. Quem desenha na face a beleza, mas se torna o carrasco num golpe final. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Coração, um amigo, um bandido, talvez. Quem te conhecerá? Quem te conhecerá? Onde o ódio encontra raízes e o amor se mistura à paixão, onde a vida nos traz cicatrizes e o desprezo se faz solidão. Quem despeja nas veias a vida e na morte ao silêncio fatal. Quem conhece a verdade da história, a cruel testemunha num lance final. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Coração, um amigo, um bandido, talvez. Quem te conhecerá? Coração,
entre o bem e o mal, que distância haverá, coração? Um amigo, um bandido, talvez. Quem te conhecerá? Quem te conhecerá? Quem te conhecerá? Falsos deuses ou ídolos, aonde nós os fabricamos? Bom, você, ao se aproximar de uma mensagem como essa, pensa que falsos deuses são apenas aqueles que fazemos de madeira, de barro ou de metal. Ou até mesmo uma personalidade que nós idolatramos e que as pessoas comumente chamam de fulano ou ciclano é o meu ídolo. Na verdade, os ídolos ou os falsos deuses, eles primeiro surgem no coração. O coração é a fábrica de ídolos. Um antigo teólogo já dizia isso. O nosso coração, ele é especialista em fabricar muitos ídolos, falsos deuses, coisas que chamamos de minha vida ou que simplesmente colocamos no lugar de Deus. Idolatria nada mais é do que criar um substituto para o Deus verdadeiro, ou identificar alguma coisa como a razão da nossa existência, a razão de todo o significado da nossa vida e principalmente a atribuição de características divinas àquilo que não é divino. Ou seja, eu olho para os meus filhos, eu olho para a minha família, eu olho para o meu trabalho, para o meu dinheiro, para o meu status, para o meu sucesso e digo, sem você eu não posso viver. Só você que pode me salvar. Talvez você esteja fabricando muitos falsos deuses em seu coração. E aí nesse momento você se pergunta, mas como interromper o trabalho dessa fábrica? Como interromper essa fábrica que não para e que está sempre a todo vapor produzindo falsos deuses? Porque eu estou tão cercado de opções e de coisas ao meu redor que inevitavelmente se tornam algum tipo de Deus na minha vida. Bom, a resposta vem através daquilo que nós colocamos em nosso coração. O povo de Deus, lá saindo do Egito e caminhando pelo deserto, eles precisaram ter aquilo que era verdadeiro em seu coração. Amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Eles não aguentaram esperar os dias em que Moisés ficou no monte. Eles facilmente se voltaram para um Deus que eles mesmos produziram. A resposta daqueles que produziram quando Moisés quebrou as tábuas da lei naquele bezerro de ouro foi: nós juntamos todo o ouro que tínhamos, jogamos no fogo e saiu isso aí. Ou seja, nós produzimos e saiu porque nós não aguentamos esperar a resposta de Deus. E quando nós nos voltamos para um outro texto no Antigo Testamento, agora não no Êxodo e não durante a caminhada no deserto, mas em um momento em que o povo se prepara para entrar na terra prometida, lá em Deuteronômio, Moisés relembra a eles toda a história. E ao relembrar, Moisés fala da importância de ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer é a chave em Deuteronômio, porque a obediência está intimamente ligado à vida que Deus pode dar ao seu povo, à medida em que esse povo serve aos seus propósitos de cumprir a sua vontade e de estabelecer o seu reino, levando-os para uma terra que Deus prometeu. E Moisés, em todo o livro de Deuteronômio, vai fazer esse momento de recordação da história, olhando para os pais no passado que falharam e pecaram e por isso não entraram na terra prometida. E Moisés faz muitas perguntas do tipo: vocês serão como seus pais ou vocês obedecerão? Moisés faz lembranças de que eles não viram nenhuma imagem de Deus, por isso eles não poderiam produzir imagens do Deus Todo-Poderoso, mas ouviram uma voz. Em Deuteronômio 4, Moisés deixa bem claro que eles ouviram a voz de Deus no monte e por isso então eles podem crer em um Deus que fala com o seu povo. Mas é em Deuteronômio, no capítulo 6, que Moisés faz uma das, talvez, das melhores recordações de todas. Quando ele escreve a partir do verso 1, lá de Deuteronômio, capítulo 6. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse.
Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Moisés fala para o povo no deserto que eles precisavam guardar no coração o mandamento de que só existe um único Senhor e que ele deve ser amado com todo o coração, com toda a força e com toda a alma. O mesmo ensino precisa ser passado para os filhos. E qual é a razão? Moisés logo depois diz: vocês estão indo para uma terra que tem casas que vocês não construíram, vocês estão indo para uma terra que tem poços que vocês não cavaram e que tem cidades que vocês não edificaram. E aí vem o grande alerta de Deus para o seu povo. Nesse dia, quando vocês entrarem nesse lugar que vocês não tiveram trabalho de construir e estiverem cheios e fartos de satisfação naquilo que vocês estão se deleitando, não se esqueçam do Senhor e não sigam os deuses dos povos que estão ao seu redor. A idolatria é assim. Nós transformamos coisas boas que recebemos pela graça de Deus em um falso Deus em nosso coração. A idolatria sempre toma coisas que são naturalmente boas para nós e transforma em algo divino, em algo em que encontramos salvação, significado, propósito ou um lugar para nos justificarmos. Nós fazemos isso constantemente. Nos esquecemos de Deus quando as coisas estão bem demais ou quando tudo não vai assim tão bem. Deus alerta o seu povo: quando vocês estiverem cheios e fartos, não se esqueçam de quem levou vocês para um lugar que vocês não tiveram trabalho de construir. Deus nos enche de sua graça. Deus nos dá tantas coisas boas nesse mundo. Deus nos promete tantas coisas boas, uma família, filhos, um emprego, um salário que serve como nosso sustento. Então não transforme coisas boas que Deus te dá pela sua graça em um Deus ou em um falso Deus em seu coração. O povo foi lembrado aqui de que só existe um único Senhor, um único Deus vivo e verdadeiro, o qual precisa ser adorado e amado de todo o coração. Eu me lembro que uma vez eu peguei, olhando para os meus filhos ainda pequenos e dizendo para eles, enquanto eles dormiam, me despedindo deles, indo para a cama, sem eles saberem, eu disse: vocês são a minha vida, eu não consigo viver sem vocês. Eu fui para a minha cama e eu percebi que eu estava transformando algo muito bom em um Deus na minha vida. Naquele dia, eu precisei me voltar para o Senhor e dizer: não, Deus, os meus filhos não são a minha vida. São coisas boas, maravilhosas que o Senhor me deu e presentes que eu amo de todo o meu coração, mas eles não são o meu Deus, eles não são a minha vida. O Senhor é a minha vida. Guarde no coração a palavra de Deus, guarde no coração os ensinos do Senhor e obedeça, para que você tenha vida longa, porque falsos deuses, eles te prometem uma satisfação aqui e agora, mas eles não garantem para você uma longevidade de alegria, de satisfação e de deleite. Só Deus pode fazer isso, enquanto você ouve a sua palavra e obedece o que Ele diz. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que a sua fábrica de ídolos, de falsos deuses, seja interrompida ou destruída pela palavra que entra em seu coração. Para que quando você estiver lá e tiver conquistado tudo que você imaginava, não se esqueça do Senhor. Ou quando tudo estiver mal, você também não se esqueça de Deus e acabe recebendo e adorando os deuses que estão ao redor e que são nos oferecidos todos os dias. Que você possa receber a palavra de Deus e perceber que melhor do que toda falsidade que nós podemos criar é a verdade que Deus pode plantar em nosso coração.
E Deus faz isso pelo seu Espírito, enquanto Ele nos faz enxergar que Cristo é a nossa vida, de que Ele é aquele que realmente coloca em nossos corações a sua palavra, porque Ele obedeceu até a morte, para nos ensinar que a vida só existe quando nós, ao invés de fabricarmos falsos deuses em nosso coração e correr para eles como a nossa salvação, nós temos a palavra em nós e corremos para aquele que é a nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor Jesus seja a sua vida hoje, porque Ele o será para todo sempre, para que você tenha vida longa, num lugar que você não tem trabalho ou não teve o trabalho de construir, mas um lugar que você receberá pela graça, por um esforço que você não fez, mas um esforço que foi feito pelo Senhor, através do Filho, na sua morte e ressurreição. E que ao enxergar essa graça, você seja agradecido e interrompa a fábrica do seu coração, para que você possa receber a vida que só Jesus Cristo pode te dar. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quem te controla? Quem domina sobre você? Quem dita as regras do jogo? Nosso coração, como escutamos, é uma fábrica de ídolos. E constantemente nós estamos entregando o nosso coração para que coisas ou outras pessoas nos controlem. Controlem nossos desejos, controlem nossos pensamentos e, sem perceber, nos vendemos a essa idolatria. Nesse momento eu quero orar por você, para que Deus ajude o seu coração a não permanecer fabricando ídolos. Nós, por conta própria, não podemos, entre aspas, fechar essa fábrica, mas o Senhor Jesus, Ele é capaz de dar fim a esse coração que fabrica ídolos, porque Ele é aquele que tira um coração de pedra, um coração idólatra, e põe um coração de carne, um coração que realmente é devoto a Ele de maneira verdadeira. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus, diante de Ti nós nos colocamos, reconhecendo que o nosso coração constantemente tem criado ídolos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, de acordo com aquilo que ansiamos e desejamos. E, meu Deus, sabemos que não temos em nós mesmos força suficiente para lutar contra a idolatria que o nosso próprio coração produz. Nós precisamos de algo além, nós precisamos de algo que seja transcendente, fora de nós. Nós precisamos do Senhor. Nós carecemos que o Senhor destrua essa fábrica de ídolos que em nós habita e nos dê um coração que é devoto verdadeiramente ao Senhor. Ajude-nos, meu Pai, a não dependermos de outras coisas. Ajude-nos, meu Deus, a não colocar o nosso coração confiante em algo que não pode de verdade nos dar esperança, que na realidade nos trará muito mais ansiedade, incômodo, desespero. Ajude-nos a ter um coração que repousa em Ti, que confia única e exclusivamente no Senhor. Que o nosso coração não produza ídolos, mas produza uma devoção verdadeira ao Senhor. Que não nos curvemos, meu Deus, aos ídolos que nós construímos ao longo da nossa vida, e muitas vezes esses ídolos nem têm a ver com uma imagem visível, mas são ídolos que residem apenas aqui dentro do nosso coração. Livra-nos disso e dá-nos um coração que Te ama verdadeiramente. Dá-nos um coração que anseia pelo Senhor verdadeiramente, que entende que o Senhor é tudo que temos, que não há nada fora de Cristo, que não adianta, meu Deus, buscarmos algum tipo de redenção, solução ou de esperança fora do Senhor. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é tudo que temos. E o Senhor já nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Cristo Jesus. A grande resposta para todos os nossos dilemas já nos foi dada. Não precisamos mais construir ídolos para saciar os anseios do nosso coração. Basta olharmos para a cruz e entendermos que nela existe a resposta verdadeira. Por isso, meu Pai, direcione o nosso coração para essa cruz, para essa mensagem maravilhosa, para que sejamos unicamente devotos ao Senhor, para que tenhamos um coração que anseia e busca ao Senhor, sabendo que em Ti nós tomamos aquela água que fará com que jamais tenhamos sede, em Ti encontramos o alimento que fará com que jamais tenhamos fome, e é aí que queremos estar. Não permita que passemos os dias da nossa vida
mendigando e caminhando cada vez mais em direção ao abismo com o coração idólatra. Mas faça-nos, ó Deus, caminhar, ainda que em meio a dores e dificuldades, rumando a nossa morada eterna contigo, que deve ser o nosso único Senhor, que pode prover tudo aquilo que carecemos, que é capaz de suprir todos os nossos anseios e necessidades. Ajude-nos, meu Deus, a confiar nessa palavra, porque ela é fiel e verdadeira, e ela é a única capaz de fazer com que o nosso coração adore ao único e verdadeiro Deus, ao Senhor, a quem oramos agora e imploramos essa graça em nome de Jesus. Amém. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Você deseja entrar em contato conosco? Enviar uma mensagem com o seu pedido de oração ou pedir para fazer parte da nossa lista de transmissão? É muito fácil, basta você enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela e acompanhar todas as atividades da nossa igreja. E claro, você também pode acompanhar tudo que a nossa igreja está fazendo pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você e pela sua companhia até aqui durante todo o nosso programa. Se você perdeu alguma parte, a ministração da palavra, uma canção, você pode nos assistir todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. E também ver todos os programas que gravamos até aqui pelo nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe, que Ele possa parar a fábrica que existe no seu coração, para que Ele possa mudar a sua vida através de Jesus Cristo, que é o único e verdadeiro a quem devemos adorar. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.